Olá a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Mais África, o espaço de entrevistas do nosso magazine online dedicado ao continente africano. Neste canal, procuramos dar voz a personalidades que têm histórias incríveis ou laços profundos com o continente africano. O nosso propósito é dar a conhecer a África a todo o mundo. Antes de iniciarmos, não se esqueçam de subscrever o canal e carregar no sininho para ficarem a par das próximas entrevistas. Na grande entrevista de hoje, vamos receber Neuza e Silva, uma jornalista de Angola que granjeia uma grande reputação entre os PALOP e não só. Eu chamo-me Francisco Santos e vou ser o vosso anfitrião nesta entrevista. Vamos deixar a nossa convidada falar por si. Olá, Neuza. Antes de mais, quero agradecer a tua disponibilidade por nos conceder esta entrevista. É um prazer receber-te no nosso canal Mais África. És uma profissional experiente, com uma vasta carreira, com reportagens globais, divulgadas em múltiplas línguas e reconhecida pelas tuas conquistas profissionais. Podes dar-te a conhecer um pouco aos nossos seguidores, para aqueles que eventualmente ainda não te conheçam, e falares um pouco da tua história e percurso profissional até aos dias de hoje? Olá, antes de mais, eu é que devo agradecer pelo convite, Fernando. Agradeço imenso pelo convite e pela oportunidade para falar um bocadinho sobre a minha história. Eu me chamo Neuzi Silva, sou angolana. Ao longo dos últimos anos trabalhei como jornalista, correspondente internacional, mas não, nem sempre fui jornalista. Portanto, eu formei-me em Ciências da Comunicação, na Universidade Independente de Angola. Quando estava no fim da minha formação, tive o cuidado de fazer um curso prático, porque eu acho que a prática é que nos deixa mais bem preparados para abraçar melhor as oportunidades e ficar, de certa forma, em vantagem no mercado de trabalho, e assim foi. Foi na altura, ou seja, eu já antes de licenciar, eu já trabalhei na banca, trabalhei como recepcionista. E quando decidi que ia abraçar o meu sonho em comunicação, que era ser locutora, então eu fui fazer a licenciatura em Ciências da Comunicação e aí então abracei a rádio. Nesta altura, comecei a trabalhar em rádio na direção de programas, ok? Numa direção de programas e tive a sorte de ser convidada para apoiar a direção de jornalismo económico, jornal económico da rádio onde eu trabalhava. E aí eu ganhei o gosto pelo jornalismo económico e assim eu trabalhava no meu horário normal de expediente para a direção de programas e depois fazia também o turno na direção de economia, de jornalismo económico, só pela paixão de aprender. E isto levava-me o dia todo lá na rádio. E as pessoas diziam-me assim, mas isto é normal, tu, em vez de ficares em casa, estás aqui. Às vezes eu estava de férias, tirei 6 meses de licença sem salário, mas eu continuava a ir para a direção de economia para aprender com o Dr. Chitas, que Deus o tenha, infelizmente já não está entre nós. Mas é de facto a pessoa que impulsionou, o doutor Africano Neto primeiro, que ajudou-me no início de carreira, e depois o doutor Pedro Chitas, que viu potencial em mim e ensinou-me tudo, quase tudo que eu sei em jornalismo económico, e este de facto foi o pontapé de saída para o arranque da minha carreira. Devo muito a estes dois nomes. Depois daí fui estando em rádio, onde em rádio, infelizmente, não houve muito espaço para eu crescer, mas, e curiosamente, é onde eu tinha a minha paixão, tenho até hoje paixão por rádio, e foi-me aparecendo a televisão pelo meio, de todas as formas, não é? Acho que nunca persegui nada, nenhum trabalho em televisão, fui mandando, fui participando em casting, que iam aparecendo, fui participando em concursos, e foi assim que eu fiz o percurso que acabei por fazer.
como correspondente, primeiro como pivô do Programa de Educação Financeira do Banco Central de Angola, como rosto do Plano Nacional de Desenvolvimento de Angola antes. Depois passaram-se vários anos e depois eu fiz o casting para a Euronews, fiquei como correspondente da Euronews em Angola. Depois também enviei a candidatura para a CNN de Portugal, para ser correspondente da CNN de Portugal em Angola, passei. Depois também concorri a um espaço temporário como freelance na Rádio Pública Alemã, também passei, cumpri, fiz o tempo necessário. E cá estou, foi o percurso que eu fiz e foi assim que eu cheguei aonde estou hoje. Um percurso interessante. Ficou muito por dizer pelo meio, mas esperamos explorar isso aqui na entrevista. Um dos aspectos curiosos, e falaste na questão do jornalismo económico, na altura foste jornalista sénior e diretora de produção, desenvolveste o programa Radar Económico na televisão pública de Angola. Isso tornou-se um marco do jornalismo económico angolano. Podes falar-nos um pouco como é que foi estar à frente desse projeto inovador? É assim, de facto, eu criei o programa Radar Económico eu registrei como minha propriedade intelectual e tive muito gosto em criar. Foi-me pedido que o fizesse, mas infelizmente não teve esse impacto todo porque ele não avançou. Por razões muito fora do meu controle, daquilo que eu queria que fosse, eu coloquei no ar, se não me engano, 5 programas, produzi fora da TPA, entregava o programa numa pendrive. Eram jovens apaixonados por fazer acontecer. Nós passávamos noites inteiras a produzir o programa e depois, na hora da renderização, estávamos a quase 2 horas da hora do programa ir ao ar. É assim, era quase apanhar um ataque cardíaco, né? Mas infelizmente o programa não avançou. Não houve condições, não da nossa parte, para avançar, para continuar a fazer o programa. As pessoas, de facto, empenharam-se muito e ficaram muito tristes, muito desoladas. Houve, claro, prejuízos, né? E nós fomos obrigados a parar de fazer o programa, mas é assim. A qualquer altura é um projeto que eu espero que possa vir a ser retomado, noutros moldes. Quem sabe daqui a uns tempos, quem sabe não está já no forno um projeto melhor que este. Não para aquela televisão, como é óbvio, porque eu já não vivo lá. Mas, é assim, quando se tem conhecimento, a qualquer altura pode-se criar algo igual ou melhor. Portanto, não foi definitivamente uma perda, não foi uma coisa má, pelo contrário, nós ganhamos em experiência de produção do zero de um programa, ou seja, as pessoas que participaram foram incríveis, pacientes e todos nós tivemos perdas e seguimos, ok? Então, não foi isso tudo no marco da economia. Obviamente que foi estranho eu sozinha ir buscar a minha equipa e produzir um programa de economia fora. Foi o primeiro programa de economia produzido fora da televisão, né, daquela forma independente. Isso é claro que foi uma altura que eu tive muito orgulho, sim, mas não foi dos melhores momentos dos momentos mais felizes outros momentos prontos, que eu pude ganhar mais, aprender mais. Isto foi um momento, quando se produz sem grandes recursos, é mais um sacrifício, é um bocadinho sofrido e não dá muito prontos, para desfrutar daquilo que eu podia ter desfrutado mais do momento. Então, a seguir a isso, surgiram então outros momentos igualmente desafiadores e que tiveram sim um sucesso retumbante, na minha opinião e para mim. Pois é.
vou aqui ser um bocado sincero, a pergunta foi um bocado tendenciosa, Pois foi. e eu vou dizer porque foi tendenciosa, porque foi através desse programa que eu ouvi falar pela primeira vez em Neuza e Silva. Comecei a seguir o teu projeto de vida a partir dessa altura, porque achei interessante e gostei, e fiquei de facto com pena que tivesse acabado. E quanto a mim foi importante porque foi inovador, foi diferente e marcou uma forma diferente de fazer jornalismo que não se via muito em Angola. Portanto, acho que também estás a ser um bocado modesta. Obrigada, Fernanda. Não, tu é que estás a ser demasiado generoso comigo. Mas obrigada, gratidão. Eu acho que, olha, Fernando, eu vou partilhar aqui uma coisa. Há dias, uma jovem que está na dúvida sobre seguir a carreira de comunicação ou de analista. E ela estava preocupada em que carreira vai ganhar mais. E eu lhe disse: não se trata do dinheiro nem onde tu vais ganhar mais, trata-se de fazer aquilo que tu mais amas. Porque se tu fizeres aquilo que tu mais amas, as pessoas vão notar um diferencial no produto final, no resultado. E o teu trabalho vai ser procurado e reconhecido, as pessoas vão gostar. E é basicamente isso que aconteceu com o Radar. Éramos todos muito apaixonados pela produção. Eu, então, apaixonadíssima, que sou até hoje por conteúdos de cariz económico, fiz várias formações nesta área, mesmo para me preparar cada vez mais para abraçar a próxima oportunidade que eu tiver, e vou ter, tenho certeza absoluta, porque Deus nos ama, né? Mas é basicamente isso. Aquilo, o resultado foi o que foi por causa da paixão que nós colocámos em a oferecer o melhor que nós podíamos. Então, eu acho que foi isso, quando fazemos com paixão, quando gostamos daquilo que fazemos e não estamos a fazer por causa do dinheiro ou por causa da visibilidade. O resultado sempre vai impactar na vida de quem vê, né? Porque nós, na verdade, fazemos o possível para oferecer um conteúdo que faça diferença e que agregue valor para quem vê, e não fazer pelos motivos certos sempre nos leva aos resultados positivos. Eu acho que é isso. Claro que é, obviamente que é. Olha, tu como correspondente regional da Euronews, baseada em Angola, conduziste 3 entrevistas presidenciais exclusivas. Vamos lá ver se eu me lembro. O presidente da Botsuana, Cabo Verde e Moçambique, se bem me recordo. Podes partilhar connosco como é que essas experiências moldaram a tua abordagem jornalística e qual é que foi o impacto que tiveram no teu trabalho? Sim. Ahm, Na verdade, ahm, fizeram toda a diferença. É óbvio que na altura, a pessoa, quando aquilo está a acontecer, nós não temos muita noção da importância que aquilo vai ter no nosso portfólio, porque estamos sempre a correr e ir atrás de cada um de outro serviço. Mas antes, eu preciso dizer que a equipa em si, o órgão em que eu estava na altura a trabalhar, né? Também o peso do órgão, os meus colegas, o meu chefe que me deixou, me deu a responsabilidade, me deixou fazer essas entrevistas. É todo um trabalho de diplomacia também, de conhecimentos entre os colegas e depois quem está mais perto no terreno faz. Um presidente de Moçambique não foi propriamente assim, com o presidente de Moçambique foi uma oportunidade inédita, incrível, que eu liguei para o meu chefe e disse assim: acho que vou entrevistar o presidente de Moçambique. E o presidente de Moçambique é o presidente que quase nunca dá entrevista exclusiva a ninguém, ok? Isto graças a uma rede de contactos muito boa que eu fiz questão de construir ao longo dos anos também, e também porque os meus colegas, o meu chefe deu uma oportunidade de fazer essa entrevista. Mas é sempre um momento para mim, dentro de mim, são para mim os picos mais altos, os pontos mais altos da minha carreira, que eu sempre vou levar com muito carinho estas experiências, mas na verdade a sensação que nós temos é que ninguém está a ver. Para as outras pessoas, eu posso ter ficado conhecida porque depois dessas entrevistas
são retomadas, outros órgãos voltam a publicar, por acaso este voltou a sair na Africa News e em inglês e francês, e em muitos outros órgãos, às vezes vejo o meu nome publicado em órgãos que eu não conheço de lado nenhum, mas são de total relevância, que eu digo, uau, eles não me conhecem, como é óbvio, e isso para mim fico mais espantada. Como, por exemplo, fico espantada quando tu me dizes que começaste a seguir a minha carreira com o radar económico. Isto me deixa muito feliz. Uma pessoa como tu, por exemplo, eu nunca ia imaginar que conhecesses a minha carreira ou que me conhecesses de algum lado. Aliás, eu nunca imagino que as pessoas me conheçam, nunca imagino que saibam quem eu sou. E estou sempre com esse pensamento, não é nada demais. Eu acho que só começo a ter real noção daquilo que realmente significa agora que parei um bocadinho de correr e começo a olhar para trás e agora já começa a ser mais óbvio para mim tudo aquilo que eu tive a oportunidade de conquistar, né? Porque eu vejo, quando olho para trás, há muitos jornalistas que dizem que o topo de carreira é de facto uma entrevista presidencial, é serem repórteres presidencial. E quando eu consigo fazer três entrevistas com presidentes africanos, dentre eles, o presidente de Botsuana. Botsuana, que é só o segundo ou o primeiro, ou já esteve em primeiro, deve estar em segundo ou terceiro, maior produtor de diamantes. Claro que não consegui isso sozinho, é sempre uma rede de colegas, é o próprio peso do órgão, que é a Euronews, na altura que eu estava com eles. Isso tudo ajuda, mas não deixa de ser eu a estar lá, portanto, levo sempre com carinho e gratidão, acima de tudo, gratidão pela oportunidade que o meu chefe me deu, pela ajuda que os meus colegas me deram, por deixarem, não é, ter essas experiências. De facto, foi um momento muito importante e alto da tua carreira. Sejamos sinceros, estamos só aqui os dois, apesar de haverem provavelmente muitas pessoas que vão assistir, mas eu penso que, de facto, toda a tua carreira jornalística e o nome que tu ganhaste começou com estas entrevistas presidenciais, porque tu, de facto, conseguiste fazer algo que mais ninguém tinha conseguido. E isto acabou por marcar e impulsionou-te nesta tua carreira como jornalista. Estou certo? Claro que sim, claro que sim. É, é verdade. As pessoas, às vezes eu fico espantada como é que determinadas pessoas me conhecem. E eu começo a pensar como é que é possível. E é de facto esses trabalhos, sim. Depois os trabalhos têm a coisa de serem republicados, não é por outros órgãos mais abrangentes. Então eu vejo hoje o meu nome em plataformas que eu nunca esperei que fosse ver. Já vi um trabalho meu de uma entrevista que fiz à comissária Josefa Sacou, da União Africana, na FAO, no portal da FAO. Então, já houve também uma situação de cobertura do evento em Luanda, do evento organizado entre o governo de Angola e a União Africana, em que, se não me engano, as Nações Unidas, já não me lembro qual dos órgãos das Nações Unidas era, mas que solicitou os meus trabalhos brutos que eu tinha gravado. E eles tinham, entretanto, uma equipa no local também a gravar. Então, eu acho que isso são coisas que nunca vão chegar ou que nunca chegam ao público, como é óbvio, mas sempre fico orgulhosa de fogo, afinal alguém vê o meu trabalho. O sentimento é esse. Até hoje o sentimento é esse, fogo, alguém vê. Alguém viu, afinal. A pessoa fica com a sensação que ninguém vê nada, porque ninguém dá feedback, mas é surpreendente quando temos dessas situações, de alguém escrever para mim, olá, Neuza, fogo, é impressionante o trabalho que estás a fazer. E eu me pergunto, mas está a falar de quê? Onde é que me conhece? Onde é que viu? O que é que viu? É basicamente isso. Ao longo da tua carreira, efetuaste uma série de reportagens essenciais, mas durante a pandemia trabalhaste para veículos como a Euronews e a CNN Portugal e reportaste este período crítico global. Como é que vês o papel do jornalismo na divulgação de informações precisas e relevantes durante crises como esta?
Exatamente. Francisco, por acaso, na altura de que iniciou a pandemia, rapidamente muitos órgãos tiveram que se adaptar e para continuar a trabalhar. Muitos começaram a trabalhar a partir de casa, mas é óbvio que trabalhar a partir de casa e continuar a ter acesso às pessoas relevantes que podem nos dar a informação relevante, que pode ser, que pode significar, a vida ou a morte de quem nos assiste, é um desafio assim muito grande. E eu tive a sorte, eu digo sempre que é tudo sorte, mas é assim, eu também sempre fui muito desenrascada, não é? Sempre vou atrás de fazer mais e melhor. E como antes, quando comecei a trabalhar para a Euronews, eu me sentia aflita, para editar as reportagens em vídeo, porque tinha que contratar um editor de vídeo, ou me sentia aflita para contratar um cameraman, temporário, né? Então eu me obriguei a aprender a fazer tudo. Então eu me obriguei a aprender a editar o vídeo, lutei sozinha, enviei trabalhos mal editados que o meu chefe entendeu que eu estava a aprender e passaram. Alguns, outros, claro que ele sempre ajudava a melhorar, mas eu estava num processo de aprendizado. Quando chegou a pandemia, eu estava de tal forma autónoma, tinha o processo todo de produção de conteúdos de forma automatizado, que eu realmente não foi muito difícil continuar a trabalhar. E como sempre fiz questão de desenvolver uma rede de contactos muito boa através do LinkedIn, fazia questão de conhecer pessoas ao longo, nos países, em África, não é? Então, aí eu fui recorrendo à minha lista de contactos, os meus contactos no LinkedIn, em Moçambique, na África do Sul, para conseguir sempre ir atrás da informação em primeira mão e a informação que de facto pudesse fazer a diferença, na vida das pessoas, porque muita gente, a Euronews chega tão longe. E não chega, e não é só a Euronews, depois é a Africa News que retoma os mesmos conteúdos. Então é preciso haver aqui algum cuidado e é muita responsabilidade, o conteúdo que vamos passar numa altura tão sensível como esta da Covid. Então a informação tinha de facto de ser fidedigna e de fontes confiáveis. Mas graças a Deus eu consegui, por exemplo, uma entrevista exclusiva com um cientista sul-africano. Já não consegui. Vi uma matéria na BBC que falava sobre este cientista. Ele tinha conseguido identificar o que provocava determinadas mutações. Então eu fui atrás dele, se não me lembro, no Twitter, porque é isto, né? O jornalista precisa sempre de desenvolver depois outros truques para conseguir chegar às pessoas certas. Então eu consegui fazer essa entrevista exclusiva a este jornalista que chama-se o cientista Dr. Túlio de Oliveira, que depois deu-nos uma entrevista exclusiva. Consegui chegar também a uma médica de um hospital sul-africano. O foco, na altura da cobertura da Covid, primeiro comecei a reportar mais sobre a pandemia no continente africano. Fazia um rescaldo geral. E segundo, a África do Sul foi dos lugares mais afetados. Então, claro que eu tinha que virar e ver que contactos conseguia lá e também consegui falar com a responsável de um hospital que estava, assim no pico, no auge da crise, da pandemia. E eu acho que foi assim, o sentido de responsabilidade aumenta, como é óbvio, mas eu acho que foi uma experiência também gratificante, não é? Porque a pessoa fica 2, 3 dias a escrever para as pessoas, a pedir entrevistas, pessoas que não te conhecem, pessoas que estão às vezes no Sudão, estão na África do Sul, estão em Moçambique, estão. E o melhor nisso tudo é que esta rede de contactos e de trabalho permanece. E uma coisa que eu vou levar é das riquezas que ficam conosco, né? Eu posso deixar de trabalhar para aquele órgão, mas eu vou sempre ter a minha rede, a minha base, a minha rede de contactos, de trabalho, sempre de valor, não é? E sempre vai agregar a minha carreira. Então eu acho que foi desafiante,
mas gratificante. Esta entrevista está a ser muito interessante e tenho a certeza que vocês desse lado também o estão a achar. É exatamente por isso que vou aqui lembrar para não se esquecerem de assinar o canal, porque ao assinar o canal e ao clicarem aqui no sino, vão ser os primeiros a receber informações sobre as próximas entrevistas. E eu tenho a certeza de que vão estar ansiosos por elas. Voltando às perguntas, vamos saltar assim uns aninhos e vamos aqui para os tempos mais recentes. Um, Recentemente, relativamente recente, foi o ano passado, se não estou em erro, tu publicaste um artigo de investigação que foi traduzido para português. Não me perguntes, nem vou perguntar porquê, porque um título não tem a ver com o outro. Foi traduzido para português como O Lado Sombrio dos Negócios de Diamantes. A versão original, e suponho, porque eu vi isto pela primeira vez publicado em inglês, suponho que não tenha sido escrito em português. Originalmente, e os primeiros títulos que eu vi chamava-se Why Africa Bleeds Diamond Revenues. Penso que inicialmente foi publicado pela DW, o órgão público alemão, mas depois foi retransmitido por mais de 20 publicações em África, Europa, América, Médio Oriente. Uh, Ficaste surpreendida com a reação a este artigo? Muito, muito. Até hoje eu estou. Há dias eu voltei a colocar o título em inglês, que é óbvio que foi publicado na redação de língua inglesa do órgão público alemão. Tens toda a razão, Francisco, é isso. E essa versão em inglês estava de repente eu vi elas no jornal mais antigo do Médio Oriente, que eu nem fazia noção do que é, de que jornal era aquele. Estava nas páginas dos maiores influenciadores de diamantes da Antuérpia, dos Estados Unidos da América, todo mundo a dar da União Africana. Eu realmente não, até hoje eu não consigo entender muito bem o que é que aconteceu. Não consigo entender. Eh, mas eu acho que o- eu acho que é um tema que não é muito falado, do qual que não é muito falado, e ter sido publicado num órgão público, como é alemão, como é em inglês ainda por cima, eles tiveram, provavelmente é um tipo de artigo que se fosse publicado em português não teria tanto alcance como teve em inglês, não é? E então, eu não sei o que é que aconteceu, mas isto me surpreende até hoje quando eu ponho o título desta reportagem em inglês e escrevo, por exemplo, Espanha, aparecem vários novos órgãos que eu não conheço, depois eu escrevo o Brasil, aparecem outros novos órgãos, que escrevo América, aparecem outros novos órgãos, a África já nem se fala, o artigo começou a ser publicado. Uns citavam já Pretória, que foi publicado em Pretória, outros citavam que foi publicado no outro lado. Depois o meu nome aparecia como expert no assunto, depois o meu nome já não aparecia, aparecia que era. Quer dizer, para mim, ainda surpreendente, mas isso chamou-me a atenção para o seguinte: a importância de reportarmos sobre tópicos, pautas prioritárias sobre a África. Eu acho que só teve essa repercussão, primeiro porque os convidados que eu coloquei, os analistas, os intervenientes, realmente levantaram questões muito pertinentes sobre as questões de exploração mineral em África. Depois, porque estávamos a sair de uma visita que o Papa fez à RDC, onde ele levantou a questão da exploração mineira, não é? Da colonização ainda dos países da RDC, uma coisa assim parecida. E terceiro, porque não se vê de facto muitos artigos deste género. Então, isto denota que o mercado está faminto de. E a partir daí eu comecei também a fazer alguns seminários, alguns workshops, alguns fóruns sobre questões, pautas prioritárias, não é? Para falar um bocadinho sobre a importância disso, mostrar aos jornalistas que existem pautas
desse género, que até podem vir, podem não estar ligados a nenhum órgão internacional, mas que podem ser financiadas porque são, de facto, pautas prioritárias, como as questões do clima, alterações climáticas, exploração de recursos minerais, são todas questões que realmente ecoam, não é? Ao longo dos jornais. Mas, de facto, o alcance desta reportagem em especial, eu já nem vou dizer mais que foi o ponto mais alto da minha carreira, também não fiz sozinha, sozinha. Tive, graças a Deus, primeiro que a colega da redação de língua inglesa, Benita, ela incentivou-me, apoiou-me, graças a Deus, e depois foi ela quem foi a editora, do artigo. Quando escrevemos o artigo, depois o editor sempre dá a última olhada, né? Então ela deu ali a última olhada, mas sim, o artigo foi publicado inicialmente em inglês, publicado na redação de língua inglesa, e nunca sou eu sozinha. O órgão também ter aprovado a pauta, por exemplo, de ter concordado em publicar um tema tão pertinente também é sempre um conjunto de situações que nos colocam ali, naquele momento, a fazer aquilo. O resultado não é só mérito meu, é do grupo, mas é o meu nome que estava lá e eu trabalhei de facto imenso. Algumas reportagens, alguns temas eu já vinha pesquisando há um ano atrás, né? Então, assim, ainda estou pasma, ainda às vezes não acredito no alcance desta reportagem, Francisco. Ainda não acredito. É. Mais uma vez a tua modéstia, mas pronto. Não é modéstia. Neuza, tu, pá, tu és reconhecida na comunidade dos países de língua portuguesa, a CPLP, como uma das jornalistas que detém um dos maiores portfólios jornalísticos e traduzido para mais de 6 línguas. Como é que tu abordas esta diversidade cultural e linguística no teu trabalho e qual é a importância de alcançares outras audiências diversificadas e multiculturais? Bom, é, é, é assim, eu penso que muitas vezes a língua portuguesa, nós, repórteres da língua portuguesa de países da CPLP, fazemos bons trabalhos de jornalismo, mas eles ficam fechados na nossa língua. Não temos a oportunidade de vê-los traduzidos para outras línguas e muitas vezes as outras línguas querem saber o que é que se passa na CPLP. Eu tive a sorte de trabalhar para um órgão como a Euronews, que tem várias línguas, tem o alcance que tem e permitiu, de facto, que o meu trabalho chegasse mais longe. Então, eu vi trabalhos meus a serem publicados na Itália como, por exemplo, o Palácio de Ferro, né? A reportagem sobre o Palácio de Ferro, que foi partilhada em todo o lado. Eu também, é outro trabalho que às vezes eu fico chocada pelo alcance que teve. Mas às vezes acontece disso. Então, outras línguas, em África, por exemplo, como os trabalhos também eram publicados na Africa News, em inglês, traduzidos para inglês, para francês, isso de facto a pessoa, pronto, não depende só de mim. Quando o órgão, como a Africa News, decide traduzir determinado trabalho é porque acha que é relevante para a comunidade anglófona e francófona, então é com gratidão que eu vejo eh, ter a oportunidade de estar a trabalhar num órgão que faz o teu trabalho chegar tão longe e em tantas línguas. Isso é de facto um privilégio do qual eu fui e sou muito grata. Só por isso é que eu consegui ver tantos trabalhos meus. Claro que depois não era só a Africa News, porque a Africa News, quando pega vários órgãos em África, vão retomar. E depois aí também tens o problema de que de repente a reportagem está a passar e o teu nome desaparece completamente. Mas isso nunca foi a minha preocupação, não me preocupa de todo. Já vi trabalhos meus assinados. Aliás, sobre isso, deixa-me contar-te uma coisa muito engraçada que aconteceu há uns anos atrás. Ah, acho que o título da reportagem é
a África Austral adota o rand sul-africano como moeda, uma coisa assim. E eu cobri esta reportagem para a Euronews em Luanda e mandei para a Euronews. E nos dias seguintes, a reportagem também foi o que aconteceu, viralizou, todo mundo estava a publicar. E um órgão, acho que é o país, em Moçambique, publicou a reportagem como autor da reportagem. Então, todo mundo começou a publicar, a citar a fonte e autor da reportagem, o jornal O País, quando a reportagem estava publicada na Euronews e passou na televisão e tudo. Só que aquele órgão publicou, né? E depois, uns dias depois, uma semana depois, ainda se estava a falar na reportagem, eu a entrar para o carro para ir trabalhar para a rádio onde eu trabalhava e ouço o locutor a ler o jornal a dizer, de acordo com uma reportagem feita pelo jornal O País de Moçambique, e falou da minha reportagem. Ou seja, a rádio onde eu trabalhava citou um trabalho meu para um outro órgão como sendo da África, de Moçambique, percebes? Coisas que acontecem muito e eu achei aquilo, meu Deus, que é isso? Entendes? É assim, é um bocadinho inusitado, mas isso não me chateia nem um bocadinho, pelo contrário. Para mim só significa que os trabalhos são relevantes e se têm esse impacto e esse alcance, é porque se calhar são relevantes, então eu só tenho a agradecer. É, Infelizmente, isto é um pequeno problema, destes tempos modernos. O acesso à informação é muito fácil e depois não há uma procura, pela confirmação dos factos. E, e os nomes originais, os autores originais, perdem-se pelo meio. Infelizmente, é também por esta situação que as chamadas fake news vingam muito facilmente, porque como ninguém verifica a origem, uma notícia que aparentemente parece ser muito interessante começa a viralizar e afinal aquilo é uma grande mentira. Não é dizer que as fake news são de agora, as pessoas têm muita ideia que as fake news são de agora, não são, sempre existiram fake news, mas de facto esta facilidade de acesso à internet permite o recrudescimento das fake news e, obviamente, faz também com que os autores originais muitas vezes também se percam pelo caminho. Isto, de certa maneira, tem um pezinho na próxima pergunta, porque eu sei que agora estás um bocado a mudar de carreira, porque foi-me dito de fonte segura que iniciaste um projeto novo, um projeto de mentorias para jornalistas. Podes falar um pouco sobre este projeto e explicar como é que surgiu essa ideia? bom. Então, a fonte eu confirmo a veracidade desta notícia, não é fake news, mas é verdade, sim. Bom, é assim, já há alguns anos que eu comecei a ter uma inclinação para partilhar a experiência em jeito de responsabilidade social. Acho que cada um precisa fazer aqui, doar-se da mesma forma em que recebe. Então, eu comecei a fazer alguns cursos para jovens jornalistas que querem começar a carreira na área de jornalismo, nunca com tanto empenho, com tanto foco, mas sempre fiz questão de partilhar conhecimento. Organizei, por exemplo, o webinar Jornalismo Freelance e Pautas Prioritárias para abrir um bocadinho a mente das pessoas para perceber que há outras opções na área de jornalismo. Convidei vários jornalistas internacionais que estiveram ali, todos ali a doar o seu tempo e conhecimento para abrir, mostrar, dar luz aos jornalistas. Isto acho que este primeiro foi em 2022. Depois fui sempre convidando jornalistas para partilharem as suas experiências com jornalistas em África. No meu LinkedIn estão todas, no meu canal YouTube também tem algumas entrevistas da CNN Brasil, da revista Visão do Brasil, enfim, vários órgãos. Sempre tive uma necessidade muito grande de ir partilhando um bocadinho do conhecimento que eu fui absorvendo ao longo da minha carreira.
Neste momento, estou numa fase em que gostaria de partilhar mais conhecimento do que propriamente trabalhar em jornalismo. Então, eu decidi criar programas de treinamento para formar os futuros correspondentes internacionais, principalmente aqueles que não têm oportunidade de viajar para ter acesso a treinamentos práticos, que não têm acesso a- à partilha de conhecimentos de jornalistas internacionais. Então, eu decidi empenhar-me mais nisso, não é? Passar conhecimento para jovens em início de carreira e promover esta aceleração de carreira que eles só não teriam tido acesso a oportunidades por estarem nos países onde estão, não é? E sem as mesmas oportunidades que, por exemplo, eu tive. Basicamente é isso. Então, eu lancei agora criei aqui dois produtos. Depois, estou há um ano já a fazer um curso de marketing digital aplicado, de infoprodutos, transição do jornalismo tradicional para o jornalismo digital, para então agora juntar toda uma experiência que eu tive ao longo destes anos e com marketing digital e criar produtos. Portanto, primeiro criei um que é dirigido para empresas, onde basicamente vou fazer a transição das empresas para o digital, onde elas podem ir buscar clientes a nível internacional através do digital. E também funciona como uma oficina de comunicação. E tenho este agora que foi lançado, que é o treinamento para jornalistas correspondentes internacionais. A oficina vai começar dia 15 de maio e eu espero sinceramente que de lá saiam os próximos jornalistas correspondentes internacionais e que em 6 meses no máximo eu possa ver já trabalhos deles publicados em cadeias internacionais. Porque eu acho que há ferramentas, há maneiras de o fazer. Com a crise, entre aspas, que se vive na mídia, muitos órgãos a nível do mundo estão a optar por trabalhar com jornalistas correspondentes freelancers. E plataformas para jornalistas freelancers, há muitas. É preciso que os jornalistas tenham conhecimento delas e saber como criar pitches, como criar propostas de reportagens que interessem de facto a estas cadeias e que sejam relevantes para o seu público local. Então é isto que nós vamos estudar no treinamento e eu espero que faça de facto a diferença na vida das pessoas, não é? Tanto para os locais que precisam que as suas pautas relevantes sejam destacadas, como para os jornalistas que de facto vão ter aqui acesso a um conhecimento que é difícil ter sem sair dos lugares onde estão, apanhar um avião, viajar e estar dentro de uma redação internacional para ter acesso a determinado conhecimento ou experiência. É basicamente isso. Desejo-te o maior sucesso neste novo empreendimento. De certeza que vai ser, com a tua experiência e com a carreira que já tiveste, e espero que comece a surgir uma nova vertente de jornalistas que possam depois no futuro dizer assim: eu sou jornalista que sou por causa da Neuza e Silva. Olha, obrigada. Eu espero que não estou, basicamente não estou à espera deste reconhecimento específico, mas estou à espera de ver na prática eles a aplicarem aquilo que vão aprender. Isso sim vai me deixar muito feliz, porque se eles citarem-me, isto até nem é o mais importante. O importante é de facto eu conseguir fazer a diferença na vida das pessoas, não é? Porque voltar àquilo que nós falamos inicialmente. O propósito pelo qual fazemos as coisas é que faz a diferença no resultado final. Então, o propósito é formar jovens, dar-lhes acesso a um conhecimento e oportunidades que eu tive, graças a Deus, graças ao meu esforço, claro, mas graças a Deus eu tive. Então, para equilibrar, eu preciso que estas pessoas também consigam, de alguma forma, eu preciso conseguir passar em jeito de responsabilidade social também. Claro que o curso é pago, mas é pago o mínimo para eu poder fazer aqui, editar os portfólios em vídeo, em áudio, publicar e tudo mais, que eu quero mesmo estar por dentro destes jovens que vão fazer esta imersão.
mas nunca deixa de ser um custo mínimo para aquilo que eles teriam se tivessem que viajar e pedir, por exemplo, para estagiarem numa redação internacional, alugar um estadia e tudo mais. Portanto, é basicamente pegar nos jornalistas internacionais, como os que eu convidei para esta formação, e levar o conhecimento deles à África, não é? Aliás, as novas tecnologias agora nos permitem isso, então nós precisamos aproveitar para canalizar este conhecimento para o nosso continente. Então é basicamente isso. Ficou claro que há muita coisa para contar, podemos ficar aqui horas a falar da tua carreira e do teu percurso, mas a entrevista já vai longa e falaste aí de facto das novas tecnologias e eu gosto sempre de acabar as minhas entrevistas com um pedaço de futurologia. Basicamente, a minha pergunta é esta. Com o advento destas novas tecnologias, e em particular com este grande advento das inteligências artificiais, como é que tu vês o futuro do jornalismo? Eu acho que estamos a caminhar para uma altura em que os jornalistas vão precisar se reinventar cada vez mais. A matéria, as lições que nós temos dado nas universidades vão precisar sofrer uma readaptação, porque os próprios grupos de comunicação, quando vão recrutar, eles já olham para questões ligadas à tecnologia, pedem experiência em SEO, em essas coisas que de antes era inusitado, né, pedir a um jornalista. Então, as necessidades do mercado com a adaptação ao digital, com a migração das marcas em si para o digital, a mídia também está a tentar conquistar o seu espaço no digital. De repente, o jornalista do futuro já não é só jornalista, também é especialista em tecnologia. Então, eu acho que o jornalismo e depois a maneira também dos órgãos sobreviverem. Claro que a tecnologia nunca vai substituir o bom jornalismo, mas da mesma forma que, por exemplo, o jornalismo colaborativo vingou depois da pandemia, acho que haverá aqui novas maneiras dos jornalistas se reinventarem. As novas tecnologias têm coisas que dificultam um bocadinho, né, o desempenho de órgãos tradicionais, mas têm coisas muito boas, como permitir a ligação entre jornalistas de países diferentes trabalharem, por exemplo, juntos, não é? E com recurso à nova tecnologia, chegar a entidades e recolher delas depoimentos, entrevistas e tudo mais em lugares de sem precisarem estar no mesmo espaço físico, isso é uma vantagem muito grande da tecnologia. E depois o jornalismo colaborativo também, que eu acho que é muito importante. Então a nova tecnologia trouxe coisas muito boas. Então, o novo desafio do jornalista de futuro é recriar-se para estar à altura de aproveitar todas estas vantagens, não é? Para ou continuar a oferecer um jornalismo de qualidade no final, com recurso precisamente às novas tecnologias. Elsa, muito obrigado por este momento. Mais uma vez agradeço-te por teres dispensado um pouco do teu tempo e espero que nos voltemos a encontrar e quem sabe, quando fores uma empresária importante do ramo jornalístico, irás conceder-nos modestamente outra entrevista. Obrigado pela tua presença, Nelson. Eu é que agradeço, Francisco. Não vou ser empresária importante nenhuma. O máximo que vais ouvir dizer, ai, a Neuza conseguiu de facto passar o conhecimento que ela tanto queria. Mas não, importante, Deus, importante é Deus nas nossas vidas, mais nada. Mas para já, gosto muito do jornal do Mais África. Quero também dar os parabéns pelo projeto. Sou apaixonada por projetos com o rosto do Mais África. Desejo igualmente tudo de bom. Obviamente que vamos estar juntos muito mais vezes do que imaginas, Francisco. Então, eu também agradeço por este convite. Tenho a certeza de que gostaram da entrevista
e acredito que vão querer seguir as próximas assim que saírem. Por isso, é muito importante que não se esqueçam de clicar no sino para receberem uma notificação quando for publicado um novo vídeo. Por agora, ficamos por aqui. Agradecemos a todos por terem estado a assistir e, para a próxima, cá vos esperamos.